Gente, então assim, só para quem tá vindo pela primeira vez, deixa eu só fechar aqui o microfone de vocês para não dar interferência. Para quem está vindo a primeira vez, só para a gente se ambientar novamente, é, esse ano eu comecei a fazer algumas aulas, né, que em teoria deveriam ser quinzenais, mas por conta da minha agenda eu estou me adaptando ainda. Às vezes eu consigo fazer quinzenal, às vezes eu não consigo, para a gente conseguir conversar um pouquinho mais profundamente sobre alguma temática, né, da filosofia do Hellinger, da constelação familiar. E uma vez por mês, na última segunda-feira, nós fazemos a leitura de alguma obra do Bert Hellinger, né? E discutimos, trocamos figurinhas, estudamos juntos, né? É, nessas aulas, como a de hoje, a ideia é eu trazer aquilo que eu tenho, assim, da minha caminhada, dos meus estudos, das minhas experiências, mas obviamente que vocês podem participar a qualquer momento, perguntar, compartilhar, né, também da experiência de vocês, tá? E a proposta do nosso encontro de hoje é a gente falar sobre a figura paterna na nossa vida, aproveitando o campo mórfico, né, do Dia dos Pais, que acontece em agosto. E é muito doido, assim, porque aqui no Brasil, eu não sei se vocês reparam, não sei se tem alguém aqui de outro país, mas aqui no Brasil especificamente, a gente tem uma grande ferida, né, na figura paterna. A gente tem uma questão, assim, de uma ausência paterna muito grande, né, pais que não conseguem permanecer muitas vezes no sistema familiar, vão embora, há muita separação, ou abandono. Eu sei que isso é meio que mundial, né? A gente está vivendo aí uma questão, a gente está observando, né, uma questão muito grande, um fenômeno muito grande nesse sentido. Mas eu acho que aqui a gente tem uma feridinha, assim, sabe? Que é permeada de várias coisas, né? Temos questões culturais, temos questões sociais, temos a questão histórica, né, de como o nosso país foi colonizado e tudo isso. Então, a gente não consegue falar, assim como a gente comentou, né, nos encontros sobre mãe, a gente não consegue falar do pai sem ter em vista todas essas outras coisas. Mas, como o nosso objetivo é focar na visão sistêmica do Hellinger, eu vou fazer o possível para focar, para a gente não entrar muito em devaneios. E assim, uma coisa importante, quando a gente fala assim, né, dessa questão masculino e feminino, acho que já é bom a gente frisar que não entra nesses estereótipos, sabe? De funções, de coisas cotidianas, que eu vejo que muitas vezes as pessoas levam a discussão para esse lado. Quando a gente pensa numa questão biológica, numa questão sistêmica, a gente percebe que há um equilíbrio entre as funções masculino e feminino, no sentido de que ambos são importantes para a vida, né? Lembrem que quando a gente observa, né, as ordens do amor, observa as consciências, né, que são essas grandes forças que durante muito tempo foi objeto de estudo, né, do Hellinger, e isso se manifesta através de comportamentos nas relações, a gente precisa entender que os comportamentos, ele é a ponta do iceberg. Porque senão, assim, as culturas, os países seriam muito diferentes, não é assim? Às vezes até mesmo dentro do mesmo país a gente percebe comportamentos influenciados, né, pela cultura e são muito diferentes. O que o Hellinger observou é que, independente da cultura, independente de onde você vem ou de onde você mora, essas forças, né, as ordens do amor, essas forças que organizam e que influenciam a espécie humana, as relações, né, elas são iguais, independente da cultura. Por isso que é muito importante a gente tomar cuidado, principalmente a gente que estuda constelação, para a gente não entrar nesses pormenores, sabe, de comportamento, e sim aprofundar um pouquinho.
né? O que de fato, qual é de fato a importância do masculino para a vida? E é muito interessante a gente já começar a refletir o seguinte: nós temos, cada um de nós temos sim dores, tanto no feminino quanto no masculino, né? Porque nós somos uma espécie em evolução com muita coisa no passado, né? De certo e errado e tentativas, né? Nesse processo evolutivo e que influencia, obviamente, nós, como descendentes, assim como nós vamos ter várias coisas que vai influenciar, né? Os descendentes e assim por diante. Mas, lembrem, o Bert fala que a máxima, né, da constelação é o quê? É nós tomarmos a vida, dizer o sim a tudo como é, antes de mais nada, né? Sim à realidade, sim ao mundo, sim ao meio que eu estou inserido. Tomar a vida, me apropriar da minha vida, fazer algo de bom com ela. E, claro, tomar os pais. Que na medida que eu tomo os pais, automaticamente tudo que vem lá atrás, acho que a gente já falou sobre isso em alguma outra aula, acaba vindo junto, né? Então eu não preciso olhar para o meu pai, olhar para minha avó, olhar para bisavó, porque quando eu consigo tomar, no sentido de realmente abrir o meu coração para que esse pai e essa mãe sejam exatamente do jeito que eles são, eu consigo acessar essa força criadora que vem lá de trás. Só que a gente começa a perceber que tem, claro, vários desdobramentos, né? Porque o tomar os pais e tomar a vida. Vamos falar do pai, né? Já que hoje é especificamente pai. Tomar esse pai, ele pode ser um pouco confuso, principalmente quando a gente começa a entender constelação, né? Isso é uma coisa assim que durante muito tempo eu venho estudando e refletindo, né, em como eu posso de fato abrir o meu coração, tomar o meu coração, principalmente se eu venho de uma estrutura familiar altamente disfuncional, que é o meu maior objeto de pesquisa, né? Tanto que é por isso que eu me especializei em trauma e tenho me especializado cada vez mais. Porque a filosofia do Hellinger para mim faz muito sentido. É a coisa, assim, de tudo que eu já estudei que mais integra, sabe? Que mais nos ajuda a, assim, nos tornarmos inteiros. Mas e aí? Como é que faz quando eu tenho, né, a dor do abandono? Ou quando eu vivenciei, um pai alcoolista, né, como vocês comentaram, ou adicto em outras coisas, jogos, ou às vezes violento, ou simplesmente era aquele pai que não tinha vícios e tal, mas ele também não dava carinho, né? Que a gente às vezes tem essa dor também, né? Ou, ou às vezes era repressor, com os meus irmãos ele tratava de um jeito, nós que éramos mulheres tratava de outro. Que mais que tem aí de histórias de pai? O abandono, já falei. Enfim. E aí, eu não sei se vocês acompanham, eu gosto muito de treinar o meu olhar para aquilo que eu quero manifestar na minha vida. O que que eu quero dizer com isso? Eu gosto de pensar que nós estamos num processo de evolução, como eu falei, e também esses homens estão, de um jeito ou de outro, se não for no amor, vai ser na dor, evoluindo, né? E existe um movimento muito grande de olhar para a paternidade, de homens discutindo sobre a paternidade. Eu não sei se vocês acompanham isso, e isso é muito legal, sabe? Você começar, principalmente quem veio, né, dessas famílias com essa ausência do masculino, independente do motivo, nós começarmos a olhar para esse masculino, para esses homens que gostam e que estão aprendendo a gostar de ser pai, de estar, sabe, nesse lugar de vulnerabilidade também, porque eles também têm uma série de travas e crenças em desconstrução, né, em mudança, está acontecendo um movimento. Então, é importante a gente olhar para isso e honrar. Porque o que eu tenho observado com a minha experiência é que por conta das dores, principalmente infantis que a gente carrega,
eu fecho o meu olhar e eu não consigo honrar, eu não consigo nem me conectar, e nem sequer pensar que tem pessoas assim. É muito interessante a questão das redes, né, das redes sociais. Eu entro muito pouco, assim, no Instagram da vida. Eu entro, publico minhas coisas, porque é eu mesmo que faço, eu não tenho ninguém cuidando disso. E fico rolando pouco, assim, né? Não tenho muito hábito de ficar rolando. Mas, eventualmente, quando você entra, já de cara vem coisas, né? E é muito interessante que eu observo o quanto consteladoras, principalmente mulheres, que deveriam, e aqui eu coloco um deveriam bem grande, no mínimo, assim, olhar ou buscar integrar essas partes, né? Principalmente as suas dores, né? Assim, fazendo um conteúdo não, assim, mais parcial, sabe? Mais pendendo assim para um feminino, para uma dor, cheio de mensagenzinhas subliminares, cheio de pequenas navalhinhas, assim, né? Pequenas alfinetadas que só as mulheres conseguem dar. Nós somos expert nisso, acho que vocês sabem do que eu tô falando. E aí fica assim, para quem tá chegando ali, fica muito evidente que aquela pessoa tem uma dor pelo discurso, pelo que ela fala. E veja, de novo, não estou tirando, não estou deixando de legitimar essa dor, mas apenas da gente refletir, né? Até porque eu sei que muitos de vocês também são terapeutas, para a gente refletir o que eu quero passar com essa mensagem, né? Porque via de regra, não sei se vocês já perceberam, a gente acaba se aprofundando e estudando basicamente as nossas dorzinhas, né? Não é à toa que eu fui pro trauma, eu venho de uma família altamente disfuncional, já compartilhei com vocês minha história muitas vezes. Então, assim, estudei constelação, me aprofundo no trauma por conta da minha própria história. Mas, assim, como eu posso fazer algo com isso? Então, a gente vai pensar assim, né? A importância da figura paterna, né, na visão sistêmica. Ela é fundamental, tanto quanto a figura materna, porque precisou do encontro dessas duas polaridades para eu estar aqui. E aí, né, vocês comentaram, ah, pois é, eu tive, né? A Patrícia comentou, ah, então eu tive, né, essa ausência de certa maneira, né, do meu pai, tive que assumir um lugar de ser o trator da casa e tudo isso. E aí a gente já começa a pensar, não sei quem já assistiu a nossa última aula, né, das relações indisponíveis, né? Hoje é quase que um complemento do que a gente falou ontem. Ontem não, na última aula. Porque assim, o que que torna um homem pai, né, um pai indisponível. Porque na constelação familiar, o que a gente vai observar não é se ele foi um bom pai, carinhoso, se ele foi, sei lá, ausente ou se ele tinha um vício. Isso tudo é assunto para as terapias para você discutir dentro do seu processo terapêutico. Na constelação, a gente vai no profundo, a gente vai no inconsciente, a gente vai no inconsciente sistêmico, né? Então, perguntas que a gente faz. Para onde a alma desse pai olha? Né? Que ele não está ali. Para onde a alma desse pai olha que ele foi embora? Ou que ele está numa dor, se anestesiando em algum vício, ou que tem uma violência muito grande, né? Onde ele aprendeu isso e por que ele manifesta essa violência, né? O que está por trás, o que de fato ele ganha com essa violência, né? Então são perguntas que nos ajudam, enquanto consteladores, a direcionar o nosso olhar de uma forma mais imparcial, de uma forma mais inclusiva. Porque, caso contrário, nós vamos atrair os nossos clientes com determinadas dores e nós não vamos conseguir ajudar o cliente, não é assim? A levar esse olhar, a buscar esse olhar, a integrar esse olhar. Então, assim, a primeira coisa é pensar para onde a alma desse pai olha.
né? Para onde a alma dessa mãe olha, que ela não está disponível. Quando a gente pensa num nível histórico, quando a gente observa a história da humanidade, nós percebemos, por exemplo, que o masculino, os homens de uma forma geral, foram aqueles que morreram antes, principalmente por conta de guerras. Não sei se vocês já viram aquele documentário Guerras do Brasil, é antiguinho, mas é bem interessante. Acho que são 6 ou 7 episódios, remonta um pouquinho a história, né, do nosso país, desde a época dos povos originários, quando teve a colonização, depois a parte da escravidão e até terminar na guerra atual que eles consideram que é a guerra das facções e do tráfico. Mas em todas elas, o que a gente observa mais? O quanto que esses homens saíram cedo de casa. E muitas vezes não porque eles queriam, porque eles foram intimados. Eles foram chamados para guerrear, eles foram chamados para lutar, eles foram, sabe, intimados para buscar, para prover, para. Então, há uma história, né? E isso em várias culturas, não só aqui, né? Há uma história que faz com que esses homens, de alguma forma, estejam sempre lá, né? No fora. E dependendo do que eles vivenciaram, lembra? Sistêmico, vai ficando uma dorzinha. E aquilo vai passando, né? Hoje não temos mais guerras do jeito que tinha há 100 anos atrás, mas e a dorzinha? Esse homem que saiu para guerrear e que tinha um filho pequeno, e que esse filho pequeno, de alguma forma, teve que ajudar em casa cedo demais. Esse homem teve que, sabe, essa criança, na verdade, né? Teve que brincar menos para ajudar em casa, prover, porque o pai foi guerrear, e de repente esse pai casa cedo. E esse menino, né, casa cedo e se torna pai, e de repente é meu avô. Ou de repente é o meu próprio pai. Vocês estão entendendo que quando a gente começa a, no mínimo, olhar para a história do meu pai, eu posso, num primeiro nível, compreender por que ele é assim, por que esses comportamentos são assim, né? Qual é o coletivo, o grupo, né? Ou os arquétipos, os campos mórficos, trazendo para o nosso, né, nosso vocabulário, quais são os campos mórficos que influenciam, né, esses homens. Então, isso faz com que, num nível, num primeiro nível, num nível de compreensão intelectual, cognitiva, eu consiga, tá, vamos então olhar para isso de uma forma diferente. Aí, num outro nível, eu preciso aprofundar para o corpo, porque é no corpo que está a dor, né? É no corpo que habita a criança, que está aquela angústia, que está aquela raiva, né? Então, o entendimento, ele já começa a nos orientar. No trauma, a gente fala muito de orientação, né? Eu me oriento no tempo e espaço. Então, eu já começo a compreender que a minha dor é legítima, mas não foi algo assim pensado. Eu vou abandonar o meu filho de caso pensado. Não, muitas vezes não, né? Claro, algumas vezes pode até ser, mas na, sabe, na grande maioria não. E aí eu começo a trazer um olhar mais humano para esse homem. Eu começo a humanizar esse homem. E quando eu faço isso, muitas vezes eu deixo, ou pelo menos começo a deixar, a lealdade sistêmica que muitas vezes eu posso ter adquirido com a minha mãe, pelas dores que ela passou, pelas nossas dores, né? E começar a abrir um espacinho para esse homem. E aqui começam as liberações das dinâmicas. Percebam que eu não estou entrando muito nas dinâmicas, partindo da ideia que vocês já têm mais ou menos, né, na cabecinha essas dinâmicas, mas qualquer coisa a gente discute elas depois. Então vamos pensar assim, né? Eu venho de um sistema familiar onde meu pai não ficou, ele foi embora, né? E aí, por alguma razão, eu acabei ocupando
esse lugar desse pai, né, para ajudar minha mãe em casa, a prover, trazer comida para casa, ou para ajudá-la emocionalmente, porque ela ficou muito frágil nesse processo e tudo isso. Eu estava aqui como filho, já fui sugada para um lugar que não é meu, né? Desordem de hierarquia. Muitos de nós já vivenciaram isso, né? Mulheres e homens. Bom, já estou num lugar de grande. Então já tenho uma exclusão desse pai e uma desordem de hierarquia. Duas desordens, né? Eu sempre brinco que se eu não estou em casa, o correio leva minha encomenda e eu não recebo. Então, se eu não estou no meu lugar de filho, eu não vou conseguir tomar a vida, porque a vida chega daqui e vem até mim. Mas se eu estou fora do meu lugar, não vou conseguir receber completamente essa energia da vida. E aí, a gente entra em mecanismos de estratégia de sobrevivência, porque a vida começa a ficar tão difícil. E isso se manifesta em comportamentos específicos, numa tentativa de sobrevivência mesmo, né? Porque a vida vai ficando tão difícil, tão escassa, tão limitada, é, parece que sempre falta alguma coisa, parece que eu nunca consigo me sentir inteira. Não é assim? Conhecem isso? Porque metade de mim foi embora. E qual que é a M disso, né? É que muitas vezes eu posso tentar compensar essa falta sendo esse masculino que foi embora, que é mais ou menos isso que algum, né, que alguém falou, eu acabo, né, sendo aquela que dá conta de tudo e que faz as coisas. Então, eu desenvolvo uma energia yang, né, masculina muito grande, de novo, sem entrar em estereótipos, o que eu tô falando, tá, gente? Bem a nível inconsciente mesmo. E eu não consigo descansar, que é a energia yin, que é a energia feminina, que é a energia do gestar, do acolher, do nutrir. Estão percebendo para onde a gente vai? Então a gente não tá falando de um comportamento superficial, de simplesmente não permitir que alguém nos ajude, o homem e tudo isso. Não, estou falando de algo um pouco mais profundo, inclusive, né? O masculino ele vai, faz, age, o feminino descansa. E a gente não está vivendo uma época de alta produção. Aí vocês vão me dizer assim, Aline, mas é que não tem jeito, né? Mãe solo, ter que ajudar minha família e blá, blá, blá. Gente, tudo isso é legítimo. De novo, a gente não está entrando nesse lugar. A gente está só refletindo como esses aspectos, num nível mais profundo, podem, de alguma forma, estar também incorporando nesses comportamentos. E não só o que está acontecendo agora, né? Inclusive, até a sua realidade. Porque a gente já sabe, na constelação familiar, que até as nossas escolhas atuais, elas são muitas vezes influenciadas por quê? Por aquilo que aconteceu antes, né? Por isso que muitas vezes a gente repete. Por isso que vocês falaram ali, pois é, eu já tô vendo minha filha repetindo coisas na minha relação com meu pai e tudo isso. Claro, porque se torna uma feridinha, uma informação nesse campo mórfico. E padrão tende a atrair padrão, né? Porque aquele sistema quer sobreviver. Então, muitas vezes, quando a gente fala aí dessa ausência, né, do pai, essa ausência parental, do masculino especificamente, a gente pode, como um sintoma, entrar nesse lugar e assumir completamente esse papel. E aí eu assumo esse papel do fazedor, digamos assim, né? Em relação à minha vida, em relação à minha mãe, em relação aos meus irmãos. E quando eu vou para a vida, quando eu vou para as relações, quando eu me torno mãe ou até mesmo pai, eu não estou completamente disponível, que foi tema do nosso último encontro, lembram? Quem não viu? Por que que a gente atrai, né, relações indisponíveis? Então já é essa aula deveria ser a precursora daquela, na verdade, né?
Mas é onde eu explico um pouquinho mais no detalhe isso, né? Então eu já vou para essa relação. Então imagina assim. Eu, um homem que precisou, o menino, né, melhor dizendo, que precisou assumir que foi sugado para esse lugar porque o pai dele foi guerrear. Ou porque ele tinha que trabalhar muito na roça, né? Aqui no sul a gente tem muito esse histórico, né? E adoeceu cedo e tudo aquilo. Então eu já estou aqui num lugar que não é meu. Então eu cresço, me torno homem, vou para a vida, conheço alguém, tenho filhos. Mas onde está minha alma? Aqui ainda. Tanto pela dor desse menino, que foi forçado a crescer de alguma forma, quanto pela alma dele, pela lealdade com essa mãe, né, com essa família. Tamo junto até aqui? E aí, claro, se eu estou lá, eu posso muitas vezes estar de corpo presente com a minha família atual, meus filhos, mas a minha alma às vezes fica ausente. E aí entramos numa segunda possibilidade, né? Que não é aquele pai que vai embora, mas aquele pai que tá ali, mas ele tem uma dor profunda, então ele anestesia aquela dor com álcool, com cigarro, com jogos, porque eu não sei se vocês sabem, mas ainda hoje é muito difícil para o homem entrar em contato com as suas dores e a sua vulnerabilidade. Agora que a gente está, né, fazendo um movimento contrário de olhar para isso. Mas, gente, até ontem, até hoje, vai. Ainda é muito difícil para o homem fazer esse movimento, mas ele também sente dor, ele também sente, sabe, rejeição, também sente tudo isso que a gente sente. E aí, qual que é o mecanismo mais rápido de aliviar isso? Qualquer tipo de anestesia, sejam elas substâncias. Hoje a gente tem muito celular, pornografia, né? Para eles também tem muito esse acesso da pornografia. Muita gente adicta, né? A pornografia, que também é um anestésico rápido da dor, sem precisar entrar num lugar de dor. E aí esse pai tá ali em casa com a mãe, comigo, mas ele tá, parece que em Nárnia, né? Quem já teve? Quem já teve esse tipo de pai, ou tem esse tipo de pai, onde, sabe, ele tá ali, mas parece que não tá. É aquela famosa assim, ai, minha mãe é que dá conta de tudo, minha mãe que faz tudo, meu pai não tem voz, sabe assim? Pode ser, pode ser que tenha aí dor, uma dorzinha, sabe? Que tá difícil de acessar. E dentro da constelação a gente fala o quê? Esse pai não está disponível. Como é que a gente percebe isso no campo? Vamos trazer um pouquinho para o nosso trabalho, para quem, né, estiver assistindo e for constelador. A gente percebe isso claramente quando a gente coloca um representante para esse pai e ele olha para excluídos, né, distante no campo, para os mortos, se conecta às vezes com os próprios pais ou ancestrais, ou seja, ele não consegue olhar para a vida, né? E nós, como filhos amorosos que somos, o que que nós vamos dizer? Papai, deixa que eu olhe os mortos por você. Papai, deixa que eu carrego isso por você. Papai, deixa que eu também, sabe, me torno um pouquinho frustrada como você. E assim vai. Não é assim que a gente começa a perceber? Por quê? Porque nós, enquanto filhos, dinâmica básica de emaranhado, nós vamos olhar justamente na direção do olhar daquele genitor que é tão importante para a nossa sobrevivência e para o nosso desenvolvimento, seja a mãe ou seja o pai. Então a gente tem também essa situação, né? Onde eu cresci, meus pais ainda são casados, mas parece que aquela energia, aquele amor, aquela conexão, ela não existe. Porque de alguma forma esse pai, esse homem está presente, mas a alma olha para outro lugar, né? E a verdade é que nós só vamos ter certeza de para onde a alma olha através de uma constelação. A gente não tem como, ó, adivinhar a mãe de Ná, vou adivinhar para onde ele olha. Não tem isso, né? Então, há essas duas situações, né?
E claro, existe aquela situação que muitos de nós também vivemos, que é a situação que é a mais drástica de todas, é onde tem violência física e abuso, né? Então, essa é uma situação altamente dolorosa, com bastante questões envolvidas. De novo, sem entrar muito nas questões comportamentais, que isso é tema para outra aula. Sistemicamente, a gente percebe que também aquele sistema no qual aquele meu pai cresceu, se desenvolveu, já vem, sabe? Uma série de violências, perdas, dores. Porque às vezes, não estou dizendo que é regra, mas às vezes, por trás uma raiva, né, de uma violência, uma raiva assassina, como dizia uma professora minha, pode sim estar uma grande dor ou uma dor de tamanha intensidade. Isso tem sido objeto de estudos de vários profissionais, assim, que têm se especializado em trauma, principalmente. Acho que muitos de vocês devem conhecer o Dr. Gabor Maté, né, o psiquiatra famoso por estudar adictos, e também pessoas que foram presas. E uma das coisas que ele mais fala é isso, né? O quanto que o ambiente onde esse pai nasceu, cresceu, ele foi um ambiente completamente desprovido de qualquer toque que não seja para é, violência mesmo, para educar, né? E aí você vai muitas vezes fazendo um link, um acoplamento do que significa amar com a violência. Às vezes a gente encontra essas distorções, né? Eu não vou entrar muito nesses assuntos das violências e tudo isso, porque apesar de ser um grande número, teria que ter uma aula só para isso, para a gente ir argumentando, né? Juntos, essa questão dos traumas e tudo isso. Mas para a gente pensar que assim, a relação, né, com o nosso pai, ele tem aspectos bem diferentes da relação com a nossa mãe. Vocês já repararam? Quando a gente conversou, né, lá nas aulas sobre mãe, e o quanto que essa figura, né, influencia a nossa vida em outros aspectos, a gente percebe que são outras dinâmicas, né, completamente diferentes. Então, o que eu tenho percebido é que nós precisamos, pensando assim em caminhos que solucionam, né, relembrar algo muito importante, que é a força criadora, a vida, e aqui eu não estou falando de religião, de nada disso, estou falando dos pensamentos filosóficos que o Bert trazia para nós, tá? Esse algo que cria a vida, que faz com que uma mãe, um pai seja pai, e escolheu por alguma razão esse homem para ser o nosso pai. Ainda é muito desconhecido como tudo isso funciona. Eu acredito de verdade que daqui a um tempo isso vai ser assim, matéria escolar, né? Como tantas outras coisas. Mas ainda não nos é permitido aqui na Terra, pelo menos, saber como que funciona tudo isso. Então, o Bert observou que a solução seria, nesse ponto de evolução da humanidade, nos rendermos a isso, que é o sim a tudo como é. Só que essa rendição não se fala especificamente de você se submeter a violência. Ah, então eu tenho que aceitar o meu pai como ele é e me render. Eu vou ter que apanhar, eu vou ter que... Eu já vi gente discutindo esse tipo de coisa. Não, não estamos falando sobre isso. Estamos falando em simplesmente reconhecer que, apesar de todos esses comportamentos e de tudo isso que aconteceu, esse homem foi chamado para ser pai. Eu não sei vocês, mas eu conheço, assim, eu tenho no meu círculo social muitos casais, homens, né, que desejam muito ser pai e não conseguem. Ou porque eles têm algum nível de infertilidade, né? Ou a própria esposa, ou os dois, enfim, não conseguem, ou até não tem nenhum problema físico, mas também a vida não vem de alguma forma. E não é curioso, gente, pensar sobre isso, né? Por que que algumas pessoas conseguem e outros não? Então, sim, existem forças que estão alinhadas com esse passar a vida adiante. Então, essa seria a máxima, né, de solução. Eu conseguir olhar para esse pai e dizer, bom, é o pai que a vida escolheu para mim.
para que eu estivesse aqui, né? Por algum motivo, por alguma razão, não sei ainda, mas eu me rendo a isso. E aí, quando eu começo a fazer aquele movimento que eu falei anteriormente de compreender, né, a história desse pai, será que se eu tivesse passado por todas as coisas que ele passou, eu estaria diferente? Será? Sabe? Às vezes, para os homens talvez seja um pouquinho mais fácil de pensar assim, né? Para gente que é mulher, um gênero diferente, com questões diferentes, às vezes a gente não tem muito essa percepção, né? Nós também temos uma dor muito grande do feminino, que também é legítima, mas que muitas vezes nos cega, né? E aí essa dor do feminino que nos cega pode também impedir, sabe, a gente de conseguir olhar para esse pai. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês, para a gente discutir assim de uma forma macro, né, é a gente pensar nisso. Agora sim, na nossa dor. Nós temos uma dor, ela é legítima, mas ela é nossa, da forma como eu, enquanto criança, eu, enquanto adolescente ou até mesmo adulta, compreendo o mundo, compreendo as experiências, internalizo aquelas experiências. E aí é bem fenomenológico isso, né? É muito fenomenológico, porque a fenomenologia nos traz exatamente isso. O mundo é um reflexo de como nós somos, né? Então a interação, por isso que a verdade ela não é uma verdade, né? Existem verdades. O Bert fala muito sobre isso, né? Porque tem a ver com a minha forma de ver o mundo. Por isso que eu constelo muitas vezes e dá a impressão que minha mãe mudou, dá a impressão que meu parceiro mudou. Mas na verdade ninguém mudou. Então não estão lá fazendo as mesmas coisas. Mas eu mudei a minha visão do outro, do mundo, de mim mesmo. E automaticamente isso muda o quê? Meus comportamentos, meus reflexos, minhas reações, né? E aí é efeito dominó. Isso vai influenciar, tá? Então, é muito importante, sim, validar a nossa dor, mas reconhecer que ela é minha. Portanto, se ela é minha, o que eu faço hoje com ela? Sim, apanhei, meu pai foi embora, ele não me quis, abriu mão da paternidade. é, eu mesmo tenho essa história, né? Meu pai não assumiu a paternidade, todas as vezes que eu tentei ir atrás dele, ele me rechaçou, disse que eu não tenho nada a ver com a família dele e tudo isso. E aí, como eu vou lidar com isso? Porque ele pode não estar aqui do meu lado, nem querer contato comigo, mas tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, né? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai ter essa relação, sabe? Com esse pai. E aí, essa relação, muitas vezes, mesclada de carência, que a gente vai chamar de amor cego, né? Mesclado de amor com raiva e com ódio pode às vezes se manifestar em mim mesma. A forma como eu lido comigo, com essas partes que talvez eu nem tenha consciência, mas que são parecidas com as partes do meu pai, seja no nível físico ou no nível emocional ou comportamental, enfim. Pode acontecer. Já vi muitos casos de pessoas que vêm constelar, por exemplo, uma doença específica, ou às vezes autoestima, ou alguma questão específica consigo mesmo, sabe? E aí começa a internalizar essa dor e essa raiva que muitas vezes não pôde ser direcionada para esse genitor, já vi acontecer, não sei se alguém de vocês já vivenciou algo nesse nível, pode acontecer também, né? Então, assim, quando eu começo a perceber que a dor é minha e buscar mecanismos de curar, soltar, validar, sem culpabilizar, sem entrar num queixume, sem entrar no vitimismo, né? Porque o vitimismo nos leva para o menos e não para o mais. Uma coisa é eu validar a minha dor, outra coisa é eu entrar no vitimismo a partir da minha dor, sabe? É muito diferente, tá? Então, assim, eu preciso encontrar
ferramentas e eu sou extremamente adepta a qualquer tipo de terapêutica ou processo de desenvolvimento que te ajude a amenizar essa dor. No trabalho do trauma, no trabalho da experiência somática, a gente fala que a dor ela vai continuar muitas vezes assim, do mesmo tamanho. O que que vai mudar? Eu vou criando recursos que o meu continente, a minha estrutura vai ficando maior. E aí a dor vai ficar do mesmo tamanho. Mas o que antes, sabe, me deixava assim contraída, comprimida, eu vou criando recursos internos, externos, e aí eu vou me tornando maior, eu vou expandindo. Então, a dor ou a situação, ou o trauma, o fato em si, ele continua igual, mas eu já tenho espaço, ó, para navegar, né, permear na vida sem ser completamente tomada por essa dor. Então, esse é o segundo passo. Então, isso é muito importante, né? Encontrar mecanismos para a Line, a indivíduo aqui, conseguir, num nível um pouco mais superficial, emocional, trabalhar isso que vem sistemicamente. Porque senão o sistêmico vai vencer. Que eu quero dizer com isso? Se eu não consigo olhar para isso de uma forma a liberar as expectativas e as dores do outro, seja pai, mãe, enfim, eu acabo transmitindo isso para frente. A minha dor vai ficar, eu vou continuar nesse lugar de vítima da vida, do meu pai e tudo isso, e eu não vou transformar essa dor numa pérola, né? A famosa pérola dentro da ostra. Eu não vou conseguir transformar. E aí isso vai vazar. Até que alguém pare para olhar. Ou em algum momento da minha própria vida eu paro para olhar. Isso que muitas vezes isso vai passando adiante. Por isso que muitas vezes a gente sente, às vezes, até um desconforto, uma raiva, às vezes, do masculino, e não necessariamente aconteceu alguma coisa comigo, né? Às vezes até não aconteceu nada assim muito grande, mas me vem um negócio, por quê? Porque se eu olhar o histórico com a minha mãe, com as minhas avós, aconteceu, né? Ai, o pai da minha mãe também era alcoolista, ou o pai da minha avó. Abandonou, deixou ela para doação e assim por diante. E aí a gente começa a ver o padrão de ausência, né, do masculino. Então, isso vai acontecer na minha vida até eu parar e dizer, tá, deu. Vou olhar para essa dor sem né, culpabilizar o outro e buscando essa compreensão do histórico, sem necessariamente me submeter, né, às coisas, é, mas integrando. E aí, se eu venho de um processo disfuncional muito grande, eu ainda preciso criar novos modelos. Às vezes eu vejo, assim, algumas pessoas que não conseguem nem sequer imaginar um masculino que, por exemplo, queira ser pai, que goste de ser pai, né? E aí a gente fica repetindo isso o tempo todo com os memes, com os nossos conteúdos e tudo isso, né? Então eu preciso começar a direcionar o meu olhar, mudar o meu algoritmo interno, né? Começar a olhar, uau, nossa, olha que legal que esse cara faz. Olha o que ele fala, que massa, nossa, que legal, sabe? E aí eu vou mudando a minha atenção para eu começar a construir essa nova imagem do que eu quero que se manifeste a partir de agora no meu sistema familiar. Mas eu primeiro preciso começar a construir essa imagem se eu não tenho essa referência no meu sistema, né? Então, esse é um passo além. Muitas vezes a gente fica preso no passado, né? Quem teve aí na última leitura do livro, né, que o Bert falou, a gente fica preso no passado, e vamos curar, e eu preciso curar, eu preciso olhar, e eu preciso olhar de novo, eu preciso olhar de novo, até que o milagre vai acontecer e vai mudar aqui. Tá, limpamos a casa, mas e aí? O que que você vai pôr no lugar? Como que vai ser agora o teu futuro? Né? Então eu preciso olhar para frente, olhar para a vida, pensando em como eu quero construir essa minha relação com esse pai, com esse masculino, né?
Como isso vai ser? Então, é um trabalho em paralelo, onde eu curo, vou olhando para esse masculino, para esse pai dentro de mim, né, dolorido, e ao mesmo tempo construindo uma imagem em paralelo do futuro de como vai ser esse pai, de como eu quero enxergar esses homens. E quando eu consigo me apropriar disso, eu não preciso de muito esforço para voltar para aquilo que vocês falaram ali no início da aula, que é de ir para o descanso, para o in, né? Para o feminino, o ser receptivo. Eu não preciso mais entrar nisso, porque eu começo a mudar a frequência e a informação do meu sistema, e naturalmente eu vou começar a atrair situações onde esses homens mais disponíveis, sejam amigos, sejam colegas de trabalho, líderes, ou até mesmo parceiros, ou até mesmo meus filhos, né? Se tornam mais disponíveis, se tornam mais inteiros, né? É natural, isso vai começar a acontecer, porque aqueles padrões de dor, de ausência, né, vai começar a deixar de existir. Tamo junto? Deixa eu abrir um pouquinho para perguntas antes de eu ir para o final. Deixa eu ver o que que tem aqui. A Laura perguntou se, por exemplo, meu pai não conheceu o pai dele, como ele pode curar isso e como isso afeta a minha linhagem familiar. A Laura tá aí ainda? Tá. É, Então, é um pouco disso que eu falei, né? Como ele vai se curar? Ele vai ter que buscar, né? Lembram? Os nossos pais vão ter que buscar a cura, né, pessoal deles. Mas uma coisa que o Bert nos ensina é olhar para as pessoas que a gente ama e respeitar o destino. E isso é difícil, gente, sabe? Olhar assim para o meu pai e dizer, poxa, meu pai não conheceu o pai dele porque o pai dele morreu cedo, ou a minha mãe, né, foi abusada, nossa, que difícil. E às vezes esse olhar que parece empático, mas às vezes ele está carregado de pena, pode me vincular através da lealdade sistêmica. Que aí entra naquelas dinâmicas, ó, é muito difícil isso para você carregar, deixa eu carrego um pouquinho por você, né? Então a gente tem que cuidar com a forma que a gente olha. Então, uma boa prática é de repente você olhar para as dificuldades e para todo esse difícil do seu pai num movimento de compreensão, como eu falei anteriormente, mas também percebendo que é a história dele. De novo, essas grandes forças escolheram o meu avô para ser o pai do meu pai, que também não sabemos o motivo. Então a gente só se rende. Se não pode acontecer uma dinâmica que eu chamo de parentificação, né? Que eu saio do meu lugar e vou lá para trás, querendo ainda cuidar do meu pai, fazer ele feliz, porque ele foi tão sofrido, já vi isso acontecer também, né? Ele já sofreu tanto. Esses dias mesmo eu atendi uma moça que veio constelar a questão empresarial, enfim, era empresa familiar. E uma das coisas que ela falou no momento é assim: poxa, eu não estou mais feliz na empresa, eu não consigo sair, porque todas as vezes que eu falei de sair, o meu pai teve um ruim, como diz ela, né? Começou a passar mal e tal. E eu não quero me sentir culpada de seguir a minha vida. Sendo que para ele, na cabecinha dele, os filhos têm que trabalhar na empresa. Olha isso, gente. Isso é tomar a vida? Eu estou entrando num outro lugar, né? Mais perigoso de desordem. Então, às vezes, pode acontecer isso também. Eu acabo não enxergando aquele homem como grande. E isso vai me deixar, assim, em termos de consequências, né? Com várias possibilidades. Eu posso atrair relacionamentos, que não são igualitários, onde eu tenho que estar fazendo sempre mais pelo outro, ou eu sou mãe do outro, independente do tipo de relação, ou eu acabo me sobrecarregando demais, ou acabo nem atraindo relacionamentos.
Eu tô falando de relacionamentos, mas é em tudo, tá? No trabalho pode se manifestar da mesma forma. Eu acabo atraindo, por exemplo, chefes, líderes, professores que não têm essa autoridade, ou eu não enxergo essa autoridade porque eu estou fora do meu lugar. Em relação a mim mesmo, né? Coisas que eu já falei, eu posso ter uma relação assim comigo, com essa parte que vem do meu pai, que habita o meu corpo, que habita o meu ser, também conflituosa. Então, assim, as consequências podem ser bem variadas. Via de regra, existem dois grandes movimentos: o que leva para a vida e o que leva para a não vida. Então, se eu estou num tomar completo, meu pai é assim, foi difícil, tenho sim algumas carências que eu vejo que manifestam na minha vida, mas é isso. Tô aqui, tô inteira, dois pés, duas mãos, tô inteira. Ele cumpriu o papel dele perante a vida. E vou agora fazer algo de bom com isso. Eu estou indo para mais vida. Agora, se eu fico na carência, na dor, puxa, esses homens e nananã, e blá, menos vida. Porque aí eu vou me sobrecarregando, eu vou, sabe? Menos vida. Então, é disso basicamente que se trata. Quanto que eu tô no mais vida, quanto que eu tô no menos vida, né? E aí os comportamentos, as consequências, elas permeiam esse espectro, né? Pode, assim, é, uma das coisas que eu mais observo que cura, e eu venho falando sobre isso há muito tempo, quando a gente passa por grandes experiências traumáticas, é, a gente conseguir encontrar um lugar de autocompreensão e autocompaixão, acho que é a melhor palavra. Por quê? Uhum. Porque assim como os nossos pais, pegando o gancho, né, que você trouxe, agiram da Uhum. forma que dava, e hoje você tem essa Sim, compreensão, você sim. em relação a eles e em relação a tudo, agiu o melhor que podia com aquilo que você tinha, Uhum. sabe? Então, nesse aspecto, a culpa nem faz sentido. Porque é óbvio que se você tivesse o conhecimento que você tem hoje naquela época que ele estava vivo, você já agiria diferente. Isso é muito claro como a água. Então, Uhum. por que que a gente entra nesse lugar sabe, se De buscar. martirizar? Pode ser um pouco de hábito de sofrimento, por incrível que pareça, a gente tem assim, como é que eu vou falar isso assim de uma forma curta? A gente tem um corpo que tem muitas químicas, certo? A gente produz endorfina, dopamina, adrenalina, cortisol, né? Ok? Só que as nossas células, elas ficam um pouco viciadinhas em algumas químicas. Então, se eu venho muito tempo produzindo uma série de químicas específicas, decorrentes da dor, da raiva, da autovitimização e tudo isso, e eu Uhum. começo um processo de mudar os pensamentos e comportamentos que automaticamente mudariam a química do meu corpo, me trariam mais tranquilidade, mais paz, mais serotonina e tudo isso, o meu corpo vai dizer: Ô, cadê o meu baratinho lá que me dá aquele né, de cortisol, de adrenalina e tudo isso? E já tem estudos mostrando que o corpo ele estimula através do nervo vago, principalmente, né, que é o nosso maior nervo de comunicação, corpo-mente, ele vai estimulando o nosso cérebro a lembrar de coisas que nos deixam mal. Sabe aquela coisa do tipo assim, nossa, hoje tá tão legal e de repente do nada você lembra de uma coisa assim bizarra? Eu falei, gente, por que isso, esse pensamento está na minha cabeça, não tem nada a ver? E aí parece que já dá até um negócio assim no corpo. Existe nesse nível físico essa adicção que a gente fala, né? Da nossa própria farmácia interna, né? Isso é real, é comprovado pelos neurocientistas, então isso é um ponto. A gente precisa passar por um processo de abstinência. Olha que doido, né? A gente precisa passar por um processo de abstinência, se acostumar com o bom. Pois é, precisamos nos acostumar com o bom. O que também faz sentido quando nós estamos mudando um padrão sistêmico, porque é o mesmo princípio, precisa de um tempo, né? Até você conseguir. Eu tinha um professor que ele dizia: você tem que querer, querer muito todo dia. O que que ele quer dizer com isso? Ter o foco, ter a lembrança, levar a atenção para aquele lugar.
Então, se eu estou num processo de desenvolvimento, puxa, eu compreendi, né? Mas meu pai já é falecido. Caramba, a gente sabe na constelação que a informação não desaparece. O corpo desaparece, mas a informação não. A gente não vê um monte de pessoas que já morreu se manifestando na constelação, no grupo? A informação tá lá. Eu consigo trabalhar com essa informação igualmente, tu entende? E quando eu consigo fazer isso, automaticamente isso já muda. Então não faz nem sentido, logicamente, a culpa. Então a culpa pode ser só uma tentativa do seu corpo de querer continuar, sabe, no sofrimento. Adriana tá aí ainda? Minha mãe não viveu com meu pai por ele ser violento e eu não consigo ver os homens como bons. Isso é lealdade? Isso pode ser várias coisas. Pode ser lealdade, pode ser o trauma de você ter vivenciado, vivido tudo isso. Vai ter que trabalhar em vários níveis. Não sei se a Adriana tá aí ainda. Vai ter que trabalhar em vários níveis, Adriana. Vai ter que, de novo, Tô fazer aqui. aquele passinho, né, que a gente falou. Assim, gente, eu atendo muita gente, sabe, com esse histórico de violência. E, via de regra, não é fácil e nem rápido, mas é possível a cura, de verdade, tá? Mas a gente vai precisar ir amenizando, assim, né, com abordagens focadas no corpo, para dessensibilizar esse corpo, né? Assim como o sistêmico, obviamente, para a gente mudar os padrões sistêmicos, junto com o mental, a gente tem que fazer um trabalho em conjunto, sabe? Porque tem muito gatilho. Mas você pode começar, para quem já passou por essas questões de violência em casa, com algo mais simples, como, por exemplo, aquilo que eu comentei anteriormente, de você levar sua atenção para esses grupos de homens, principalmente pais, né, para começar a mudar a paterna primeiro, é, que estão numa pegada de uma paternidade massa, sabe? Tem muitos grupos, muitas lives, muitas. E começar a ouvir esses homens, para você começar a mudar isso, sabe? Para você começar a mudar isso que você falou de não conseguir ver os homens como bons, assim, sabe? Muda mesmo, tá? É muito gostoso você colocar lá no YouTube da vida, sei lá, um Instagram sobre parentalidade, né? Tem muitas pessoas agora falando sobre isso. E de uma forma que você diz, nossa, é gostosinho. Parece que a criança que habita a gente fica assim, ai, que gostosinho, sabe? Funciona Uhum. mesmo, é bem bom.